Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 7 de agosto, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre ações em São Vicente, projetos para a região metropolitana e muito mais. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Pedro, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, Nathalie. Bom dia ao nosso subsecretário, Edmur. E bom dia a você que nos assiste aqui no Bom Dia. E também Edmur Mesquita, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. Edmur, muito obrigado pela tua participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer da alegria de estar aqui junto com você no Bom Dia Baixada. Em especial também aqui refletir junto com o prefeito do município de São Vicente e presidente do Conselho de Desenvolvimento, o CONDESB, o Pedro Gouveia, que é uma pessoa extraordinária, tem uma relação com ele já antiga, não é? Então, eu queria também manifestar essa alegria de estar presente aqui junto com ele. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, me ajudar aqui a engrandecer o debate, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter. Eu estou aqui com o meu celular em mãos, estou esperando a tua participação para conversar aqui com os nossos convidados. Prefeito, saúde foi apontada pelos gestores da região como o maior desafio do próximo governador, que será eleito em outubro deste ano. Do ponto de vista de visão metropolitana, você como presidente hoje do CONDESB, no que as 9 cidades da Baixada Santista avançaram no sentido de pensar a saúde do ponto de vista metropolitano? Nathalie, a saúde é algo que tem preocupado muito a todos os prefeitos têm a necessidade de ter um olhar com muita atenção para a área da saúde. E dentro da região metropolitana aqui da Baixada Santista, nós precisamos integrar mais as nossas ações, nós precisamos conseguir fazer com que alguns avanços, que alguns sonhos antigos que nós temos se tornem realidade. Diante disso, temos feito uma discussão, várias áreas dentro da saúde têm sido discutidas no CONDESB com os prefeitos, temos levado isso ao governo do Estado, temos levado essa discussão ao atual secretário também de saúde do Estado. Muitos estudos já estão em andamento. Temos visto a possibilidade de novos equipamentos de saúde do Estado para atender essa demanda, para poder corrigir esse gargalo que nós temos, em especial em algumas áreas. Sim. Então, nós vemos aí com bons olhos o que o governador hoje, Márcio França, tem feito, aquilo que ele tem possibilitado a nós prefeitos também. Eu dou exemplo na cidade de São Vicente, conseguimos nesses últimos meses, através de um levantamento, de um estudo, junto com a DRS, de demandas, conseguir trazer um convênio para São Vicente para buscar a ampliação do atendimento, de conseguir corrigir esses problemas. Então, tenho certeza absoluta que todos os prefeitos estão muito antenados e que muitas ações virão para conseguir contemplar esse sonho de tornar eficiente esse atendimento metropolitano. Como é que está a questão da negociação para que o Estado assuma a gestão do Hospital Municipal de São Vicente, o antigo CREI? Veja, existem passos. Nós temos que, no passo a passo, construir essas relações. O primeiro momento que nós precisávamos é conseguir descentralizar o atendimento, o pronto-socorro e hospital que hoje é feito no CREI. Nós temos ali uma capacidade de atender 600 e poucas, 700 pessoas por dia. Nós atendemos, em alguns dias, 1.200, 1.300 pessoas. Quase que o dobro, mais do que o dobro do que nossa capacidade. Então, nós levamos isso ao Estado, conseguimos firmar um convênio, vamos fazer a separação do hospital e do pronto-socorro. Vamos ali fazer uma grande obra, uma grande reforma no hospital e levaremos o pronto-socorro para um outro local, para um outro endereço. Com isso, a gente vai ter já um grande alívio, a gente vai conseguir dar uma solução a um problema antigo que nós tínhamos na cidade de São Vicente. E depois, um segundo passo é tentar fazer com que o hospital hoje municipal
ele seja repassado para o Estado, para que o Estado possa assumir ali e de maneira metropolitana fazer os atendimentos. Hoje só existe o Guilherme Álvaro, né, na região metropolitana, se a gente for contar. Exatamente. Assim como nós temos feito um estudo também no Rio Branco, nós temos ali um presídio feminino sendo construído. O governador Márcio França já determinou um estudo, tem sido feito esse estudo junto com a Secretaria de Estado da Saúde, junto com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, para transformar aquele presídio feminino em um hospital metropolitano. Seria um hospital das clínicas regional. É um equipamento enorme, não está terminado. Hoje existe uma sobra de vagas no sistema prisional feminino. Então, diante disso, o governador pediu para fazer esse estudo. Seria uma medida mais a longo prazo, é uma medida que está sendo estudada, mas são preocupações que o governador tem para que a gente possa aprimorar esse atendimento da saúde, principalmente o Estado mais presente aqui na região. Sem dúvida. Edmur, muitos gestores apontam a criação de um consórcio como saída para equilibrar, e eu faço essa pergunta repetidas vezes quando eu tenho essa oportunidade, porque é um assunto que sempre está em discussão. Por que é tão difícil tirar o consórcio do papel? Olha, essa, eu diria assim, é uma das alternativas, não é a única. Tem, naturalmente, em diversas regiões do estado de São Paulo, aqui perto de nós, o Vale do Ribeira, tem o consórcio especificamente para a área da saúde. Inclusive, quem acabou dirigindo esse consórcio foi o prefeito de Itanhaém, né, que se integrou ao consórcio do Vale do Ribeira. Temos também outras experiências em outras regiões. Agora, o fato é que existe hoje, do ponto de vista conceitual, uma visão estratégica a respeito da política de saúde, como bem destacou o prefeito Pedro Gouveia, né? Nós temos que ter um olhar mini-regional dentro desse complexo que é a região metropolitana composta pelos 9 municípios. Desde a época do governador Geraldo Alckmin e agora, em continuidade, o governador Márcio França tem essa visão também estratégica. A questão de saúde, hoje, passa a ser uma questão estratégica. Os dados são assustadores. Ainda recentemente, o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que houve um aumento do índice de mortalidade infantil, Pedro, da ordem de 5%. E a gente está no século XXI, né? 5%. A gente está em pleno século XXI. Não é? É um absurdo, né? É a falência da política nacional de saúde voltada para os estados e para os municípios. E a ignorância total daquela máxima de que é preciso prevenir e não remediar, como a gente vem fazendo há anos, né? Claro. Mas, de qualquer forma, eu penso que, ao longo desse período, esta política que foi desenvolvida de integração dessas regiões, no caso aqui da Baixada, nós demos passos importantes. Claro que temos a visão de que estamos aquém das demandas e das necessidades da região. Mas, por outro lado, é verdade que os passos também e as etapas estão sendo cumpridas. Então, foi feito um investimento em Peruíbe, com a implantação do AME daquela cidade. Foi feita a reforma e ampliação do hospital de Itanhaém, não é? Com quase 200 leitos a mais. Vale dizer que o hospital de Itanhaém não atende tão somente a cidade de Itanhaém, não é isso, Pedro? Atende aos municípios ali do Litoral Sul. Né? Com capacidade de ampliação ainda. Exatamente. É isso mesmo. Dentro do hospital de Itanhaém. Claro. No caso da Praia Grande, também foi criado lá o AME, com 17 áreas de especialidade. Né? Eu mesmo eu fiz uma experiência no AME aqui de Santos, quando ele foi inaugurado ainda pelo governador José Serra. E fui fazer lá um exame que eu faço regularmente, uma vez por ano, na média, uma colonoscopia. E foi um exame absolutamente perfeito. Né? Quer dizer, os médicos são muito competentes e são muito eficientes. Bem, tivemos também aqui a abertura do Hospital dos Estivadores. Hospital dos Estivadores, né? AME Mais em São Vicente. Também o AME, né, de São Vicente. O AME Mais em São Vicente. O AME de São Vicente.
não é? Investimentos também no Hospital de Santo Amaro, que estava numa crise profunda, não é? O governo do estado tirou o hospital, portanto, dessa crise. Então, o que é importante é isso, é ter esse olhar de tal maneira, bom, e o hospital aqui, que funciona como um hospital de clínicas, que é o hospital, sem ser o Guilherme Álvaro, não é? Que também atende a região como um todo. Sim. Então, do ponto de vista estratégico, claramente a visão que o Márcio França tem a esse respeito é absolutamente correta, não é? É de dar o maior suporte, dotar de infraestrutura adequada todas essas unidades, porque o problema da saúde, um dos problemas, na verdade, não vem a ser a prática, o trabalho em si dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de maneira geral. O problema é o custeio, né? O custeio que é muito caro. Que é caro, que é alto. E justamente por isso que a gente tem que investir tanto na prevenção. Porque Exatamente. se a gente investe na prevenção, o custeio acaba sendo menos você oneroso, né? Você diminui isso e, Nathalie, eu estou à frente da prefeitura 1 ano e 8 meses lá. O ano passado nós colocamos na saúde 32% do nosso orçamento, ou seja, a gente coloca mais do que o dobro daquilo do que, né, preconiza, daquilo que é estabelecido e que ainda não em lei, suficiente, e ainda né? não é suficiente. Então, o que a gente precisa é uma saúde muito bem organizada, Sim. uma saúde com investimento em prevenção, para que você consiga exatamente reverter esse quadro e diminuir esses investimentos no teu dia a dia. Então, a saúde, ela não passa, como bem falou o subsecretário Edmundo, não é só a questão de vamos fazer o consórcio, com isso trouxe a solução para a saúde da nossa região. É muito mais do que isso. Nós precisamos trabalhar de uma maneira mais integrada em outras áreas. Nós precisamos... Na verdade, falar a mesma língua em diversos segmentos, exatamente. Né? A saúde é uma delas, é uma das que mais nos incomoda, porque mexe com a vida, claro, mexe com o sentimento das pessoas. Nós sabemos que uma pessoa que chega dentro de um pronto-socorro nosso, acompanhada de um familiar, pode ser uma topada, pode ser uma encravada, é prioridade aquela pessoa tem que ser bem atendida, aquela pessoa tem que, de uma maneira humanizada, ser atendida. Ela tem que ser correspondida àquele momento de dor, àquele momento de aflição que ela chega. Assim como aquela pessoa que chegou baleada, uma pessoa que chegou esfaqueada. Independente do estado, não está procurando o hospital, a unidade de saúde... À toa. Porque está indo passear. Exatamente. Então, nós precisamos, sim, ter essa sensibilidade, fazer os investimentos, organizar a saúde de tal forma que nós consigamos atender e corresponder à expectativa da população. Quando a gente fala em prevenção, existe um programa muito bacana que acho que está chegando em São Vicente, que é o Criança Feliz. É verdade. Né? Quando a gente está falando de mortalidade infantil, quando a gente está falando desses números tão alarmantes que precisam diminuir, a gente não pode, em pleno século XXI, ter esse crescimento assustador de mortalidade infantil. O que é e por que São Vicente optou por ter o Criança Feliz na cidade? É exatamente isso, trabalhar na prevenção, é nós cuidarmos das pessoas, é um trabalho da assistência social, um programa que nós temos, que nós atendemos crianças de 0 a 6 anos. Essas crianças, elas são atendidas em casa, nós participamos desse programa, fazendo as visitas em domicílio, conhecendo as necessidades, as demandas, aquilo que cada uma dessas famílias precisam. E, diante disso, nós fazemos os encaminhamentos aos serviços públicos que nós oferecemos, seja na saúde, seja para vacinação, seja para o acompanhamento dessa criança, dessa família. E aí isso acaba trazendo resultados muito positivos dentro da cidade, a gente acaba estreitando também esses laços, a gente acaba, através desses agentes, dessas pessoas, conhecendo muito o perfil diretamente dessas famílias. Então, isso ajuda muito no nosso atendimento e os resultados são super positivos. Na opinião de vocês, como que a gente pode melhorar, ampliar o atendimento humanizado? Antigamente, a gente tinha o chamado médico da família, né, que a gente conhecia desde que a gente era pequeno até quase o fim da nossa vida. Passava pelo pediatra, depois do pediatra, aquele médico que acompanhou a mãe, o pai era o médico da família. Hoje, o que a gente percebe, especialmente no sistema público de saúde, pelos gargalos que existem ao longo do nosso país, eu estou colocando e agora fazendo recorte para a nossa região. Muitas vezes o médico não tem o tempo que o paciente, às vezes, considera adequado para ser bem atendido. Como que a gente pode mudar este cenário?
Olha, Nathalie, eu acho que, do ponto de vista do conceito, quando o SUS foi criado, claro que isso partiu de um pressuposto muito avançado. É um sistema que, quando se fala do ponto de vista técnico, ele é perfeito. Nem os Estados Unidos têm um sistema SUS como nós temos aqui no Brasil. O problema diz respeito ao funcionamento, à gestão, à corrupção, desvio de recursos, né? Agora, em se tratando de saúde, claro, é aquilo que foi aqui muito bem abordado por vocês, que vem a ser a questão da prevenção. A prevenção é tudo, né? Agora, nós estamos num país, outro dia eu li a esse respeito, nós temos 100 milhões de habitantes, 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao esgoto tratado. A política de saneamento é uma política voltada para aquilo que é essencial. Saúde. Quantas crianças? Saúde pública. Quantas 100% claro, saúde pública. É um drama imaginar que num país de 200 milhões de habitantes, 200 e poucos milhões de habitantes, mais da metade não tem acesso ao saneamento básico. E aqui na nossa região isso ainda é uma realidade, se a gente for parar Sim, pra nós temos pensar. Carências fortes a esse respeito. Há algum tempo atrás, há cerca de um ano, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito apropriada a esse respeito, né? Em razão de uma DIN que foi apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro sobre a política de saneamento básico. Qual foi a decisão do Supremo, tendo como relator o ministro Lewandowski, que conhece muito bem essa matéria voltada para as unidades regionais, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, na medida que ele foi presidente, chegou a ser presidente da Emplasa, Pedro, o ministro Lewandowski. E ele foi o relator dessa DIN do Rio de Janeiro. E definiu, né, como relator, e isso foi aprovado pelo tribunal pleno, que a política de saneamento básico tem que ser definida do ponto de vista da sua titularidade por intermédio dos conselhos de desenvolvimento das regiões metropolitanas existentes hoje no país. Nós temos 69 unidades regionais constituídas no Brasil. Então, esse é uma mudança, essa é uma alteração de paradigma que, num dado momento, a gente vai ter que debater isso, essa decisão Aliás, eu acho que esse debate já está atrasado. Está atrasado, está atrasado. E, afinal de contas, isto pode também produzir, eu diria assim, uma nova mentalidade acerca também de outras áreas. Claro. Né? Ou seja, esse é um papel que deve ser conferido, como foi conferido pelo Supremo na política de saneamento básico, né, para uma área específica, deve também ser conferido, no caso, para a saúde, né, tudo aquilo que for relacionado a ações preventivas. Então, essa decisão do Supremo acabou indicando que este é o caminho mais acertado. E eu falo isso com muita convicção. Né? O Márcio França tem uma experiência fantástica nessa área. Ele foi o primeiro presidente, né, do Condesb, né? E agora, por coincidência, o Pedro é o atual presidente, né? A história, ela, de certa forma, sim, ela tá tem convergência, né? Tem essa ligação. E o Márcio, ele tem essa experiência acumulada, né? De ter sido vereador, prefeito, ele ter sido o primeiro presidente do Condesb, da Baixada Santista. E eu tenho uma convicção muito grande de que, na sua vitória, ele também fará uma mudança, dando início a um novo ciclo nessas unidades regionais, especialmente aqui no caso da Baixada Santista, conferindo aos conselhos mais autonomia financeira, conferindo ao fundo metropolitano recursos que possam ser aportados com projetos específicos, muito bem definidos. Na verdade, dando mais liberdade, né? E isso certamente refletindo na celeridade das ações e das decisões. Esse é o ponto principal, né, Nathalie? Ontem ainda comentava com uma pessoa sobre o volume de recursos que nós conseguimos liberar nesses primeiros meses à frente do Condesb. Isso se dá exatamente a esse ritmo que o governador quer que nós consigamos, né, dar ao Condesb aqui, fazendo com que o Condesb de fato seja um instrumento
facilitador para os prefeitos, né? Com aportes de recursos do governo do estado. Nós precisamos buscar o incremento disso para que essas ações elas saiam do papel e a gente consiga aí. Temos técnicos fantásticos dentro da GEM, né, que preparam projetos, elaboram projetos. Está na hora desses projetos saírem das gavetas, Exatamente, precisamos fazer isso. Então, com certeza, esse ritmo tem sido empregado hoje dentro, né, do Condesb. Nós sabemos de que essa é a determinação do governador e que a gente possa continuar avançando nesse sentido para tocar esse monte de ideia que a gente tem, para que a gente possa cada vez mais integrar as ações e alcançar os resultados que todos nós queremos. O importante é que fique muito claro que o município não faz nada sozinho. Aliás, os municípios são os patinhos feios no recebimento dos recursos, né? Os que mais fazem muitas vezes, é onde mais tem o pedido, onde mais tem a cobrança, e são os que menos recebem, né, Precisa Pedro? inverter essa ordem dessa pirâmide, né, Nathalie? A gente aqui nos municípios, nós temos toda essa carga, né, de serviços, de demandas, é onde as pessoas vivem. Sem dúvida. E a gente vê que os recursos aqui, eles chegam de uma maneira... Bem pingadinha. Bem pingadinha mesmo, né? E nós temos que o tempo inteiro nos reinventar, os municípios, os prefeitos, para que a gente consiga fazer com que esses investimentos necessários aconteçam. Ou a gente tem que ficar o tempo inteiro, né, de chapéu na mão, indo a Brasília, indo ao governo do estado, para poder fazer com que esses recursos cheguem nas nossas cidades. Então, vamos ter que trabalhar também uma grande reforma para que essa pirâmide se inverta. Essa pirâmide se inverta, para que a gente consiga trazer esses recursos para os municípios de maneira, né, que dê uma melhor qualidade de vida à população. Efetiva, né? O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e os moradores da Areia Branca, em Santos, cobram lombadas ou radares da prefeitura para diminuir o número de acidentes de trânsito. O carro vem pela avenida, faz a conversão no local permitido e é atingido pelo ciclista que vinha na pista contrária. Neste outro caso, imagens fortes. O veículo está fazendo a conversão e é atingido em cheio pela moto. O piloto morreu. Os acidentes aconteceram bem aqui nesse trecho onde eu estou agora, da Avenida Manuel Ferramenta, conhecida como Estradão, aqui na Zona Noroeste. Dá para perceber que na avenida o asfalto é bacana, é novo, tem a sinalização de solo também, faixa contínua. Aqui no poste, olha só, as placas indicam o limite de velocidade, 50 km por hora, e também que é proibido estacionar desse lado. Apesar dessa sinalização, parece que os motoristas não respeitam muito e os acidentes continuam acontecendo. O síndico do condomínio que fica em frente ao local dos acidentes diz que já entrou em contato com a prefeitura. Ele quer que seja feito um replanejamento do trânsito e pede a instalação de equipamentos para redução de velocidade. O regulador de velocidade, sem dúvida, seria ideal, porque tudo que foi feito, ele não inibe velocidade, ele sinaliza melhor, é fato, os condutores devem ficar mais atentos, mas ainda assim não reduz velocidade. E o fator humano, ele acaba sendo o principal aí, porque a pessoa exagera na velocidade e acaba sendo surpreendida, seja por um carro fazendo uma parada para converter à esquerda ou por pedestre atravessando. Essa moradora não aguenta mais a situação. Ela diz que sempre que vai atravessar a rua ou entrar no condomínio, fica com medo. Perigoso, tem acontecido muitos acidentes, né, com frequência. Se a gente não prestar atenção aqui na calçada, volta e meia tem alguém fazendo a conversão na porta do condomínio. Se não prestar atenção, você pode ser atropelado. Ou já aconteceu de ciclista ser atropelado, de passar e acabar atingindo outro carro e até atingir outra pessoa que está na calçada que não tinha nada a ver, entendeu? Acontece mesmo, é uma frequência muito grande. Nos horários de pico, o fluxo é grande, a avenida acaba sendo estreita porque permite estacionar dos dois lados e isso aumenta muito o risco, né, de acidentes. E a gente tem vários acidentes, incidentes, houve freadas e o nosso receio é com o número de pedestres que atravessam aqui, principalmente crianças indo para a escola e tudo mais. O presidente da Sociedade de Melhoramentos da Areia Branca nos mostra este outro trecho da avenida, onde, segundo ele, também ocorrem vários acidentes. Ele também acredita que um radar para velocidade seria uma solução. Inúmeras reclamações na Sociedade de Melhoramentos, para mim, né, que os acidentes constantes aqui.
com moto, com carro mesmo, pequenos acidentes. E agora aconteceu uma morte aqui, né, recentemente, mais para frente aqui. E nós já pedimos providência junto à administração. Eles providenciaram só a sinalização de solo. Nós estamos agora, vamos pedir de novo, vamos pedir agora um redutor de velocidade para o local aqui. Você acredita que se houvesse aqui uma lombada eletrônica, um radar, a situação ficaria melhor? Eu acredito que amenizaria. Embora, né, a imprudência dos motoristas depende muito deles, mas pelo menos sabe que vai ser multado, né? Ou que pelo menos vai quebrar o carro se passar direto por uma lombada, né? Só que não deveria ser assim. Se todos respeitassem a legislação de trânsito vigente, respeitassem o que está na sinalização de solo e na sinalização acima, que são as placas indicativas, não precisaria que lombadas eletrônicas fossem instaladas e radares eletrônicos fossem instalados. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos informou que o local foi recentemente pavimentado e conta com sinalização adequada e em bom estado de conservação. Nos dois casos, conforme a análise dos vídeos, e a gente pode perceber que o que está na nota é o que de fato aconteceu, os acidentes ocorreram por imprudência de uma das partes e não por ausência de sinalização. Ainda assim, a CET tem acompanhado a movimentação da via por meio de vistorias técnicas. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e Edmur Mesquita, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela. Pela nossa fanpage, a gente teve que dar uma reiniciada na nossa transmissão, mas ela já está online. Mas eu aproveito aqui para registrar a participação dos telespectadores, Marcelo Gerim, o Marcelo Prado, que está mandando, pediu aqui para eu te mandar um salve, prefeito. Opa, Marcelo. O André Luiz Simões Andrade e todo mundo que está nos acompanhando. Continuem nos assistindo pela Santa Cecília TV, canal digital 52.1, 503 da NET 10 da Vivo, pelo nosso aplicativo, pela nossa fanpage e interaja com os nossos convidados. A gente acabou de ver uma reportagem, falávamos aqui nos bastidores de que não adianta cobrar do poder público o que é dever de cada cidadão, não é mesmo, Pedro? É preocupante, né? Essa questão dos abusos dentro do trânsito, tudo. O Estado tem uma preocupação enorme em relação a isso, tanto que criou o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Vários municípios aderiram a esse programa. São Vicente aderiu no ano de 2017. Nós conseguimos aí um resultado extraordinário, Nathalie. Reduzimos em 40% as mortes em acidentes de trânsito. Fomos matéria esses dias, né, em um jornalismo dentro do estado de São Paulo, enaltecendo esses resultados. Isso tudo mérito da sensibilidade do ex-governador Geraldo Alckmin, que foi uma pessoa que se preocupava muito e insistia muito para que os prefeitos aderissem a esse programa. Nós conseguimos fazer isso em parceria com o Detran e os resultados aconteceram. É prevenção, né? Prevenção pura, 100% de prevenção, sinalização, fiscalização, uma série de ações que são feitas no dia a dia e que a gente consegue buscar esses resultados expressivos. Então, você faz um mapeamento na tua cidade dos últimos anos, daqueles locais específicos que houveram acidentes, que teve vítimas fatais, que morreram pessoas nesses acidentes, ou atropelamentos, ou colisões, e diante disso você faz uma série de ações, o Estado ele custeia tudo isso e você consegue implantar no município. Nós já estamos participando agora, nos inscrevendo, para que ainda no ano de 2018 a gente alcance mais uma vez a participação nesse programa e assim a gente consiga dar andamento a esses resultados aí que têm sido bastante positivos na cidade. Prevenção está em todas as áreas para que a gente possa diminuir todos os índices negativos que hoje noteiam a nossa sociedade. Falando em índices negativos e falando em preocupação e ainda um pouquinho em saúde, porque a questão da dependência química é um problema de saúde pública, é uma epidemia mundial. O estado de São Paulo não foge à regra, a nossa região vive esse problema nas 9 cidades. Nesse sentido, Edmur, o que é o programa Recomeço? Olha, inclusive assinamos recentemente na reunião do Condesb, com a participação do Pedro, diversos prefeitos, representantes do Estado, com a participação do secretário de Desenvolvimento Social do Estado, o Gilberto Nascimento, e assinamos um protocolo de intenções de adesão dos municípios ao programa Recomeço.
O programa Recomeço, ele é um programa voltado para principalmente a juventude que se encontra em situação de vulnerabilidade social, né? Especialmente aqueles que estão na linha de pobreza, extrema à pobreza, margem do processo produtivo. E, sobretudo, é um programa que visa resgatar, recuperar aqueles jovens que, infelizmente, acabaram fazendo uma escolha, uma opção equivocada em suas vidas, não é? Portanto, essa é uma preocupação muito sentida do governo do Estado de São Paulo, tanto que criou esse programa, com foco também, do ponto de vista de exigência, né, dos municípios, que eles tenham uma política voltada antidrogas, né, que cada município que possa participar do programa tenha também o seu conselho antidrogas também constituído, porque é importante que a sociedade participe desse processo, não fique dependendo tão somente do poder público, público e do Estado. É uma ação principalmente conjunta. Claro. Essa é uma ação que tem que ser... E precisa ser conjunta, né? E o Estado hoje estabeleceu também parcerias com comunidades terapêuticas que possam apresentar um número de vagas bastante expressivo e também bastante elevado. Hoje, o Estado dispõe de cerca de 3.000 vagas, portanto, para aqueles que necessitam desse acompanhamento, desse trabalho... Que é a internação. Que é de internação, né? Nós temos cerca de 1.300 jovens, aproximadamente, que estão participando desse programa hoje no estado de São Paulo. E, portanto, é um programa muito exitoso, um programa que tem dado bons resultados, sobretudo no acompanhamento, né? E apresentar, portanto, para esse jovem uma nova perspectiva de vida, né? De que é possível... Um resgate mesmo, né? Você resgatar aquilo que você deixou de lado, porque a pessoa que cria essa dependência... O Drauzio Varela, ele fez uma pesquisa há algum tempo atrás, já acho que há uns 2, 3 anos, mas muito interessante, não é? Ele fez uma pesquisa nas unidades prisionais do Estado de São Paulo e chegou à conclusão de que aquele indivíduo que está cumprindo a sua pena é mais difícil ele largar a droga da cocaína, do crack, que é uma droga muito ruim, né? Portanto, essa dependência química, do que aquele que é fumante. Eu posso falar isso de cátedra porque eu fumei muito tempo, né? Até que um dia dei uma trombada comigo mesmo, né? E tive que, naturalmente, largar a dependência do cigarro. Mas é impressionante como a dependência química, naturalmente, do ponto de vista psicológico, tira a pessoa... Né, ela é destrutiva. A pessoa fica sem condições de decidir por si mesma. Claro. Por si mesma, sem dúvida nenhuma. Esse programa Recomeço hoje é uma referência importante aqui no estado de São Paulo e tem servido também de exemplo, Pedro, para os outros estados. E recentemente, então, portanto, assinamos esse convênio, vamos verificar quais são as comunidades terapêuticas daqui da Baixada que podem aderir também, portanto, a essa proposta, né? E com isso darmos uma nova possibilidade, né, para que os jovens façam uma nova opção de vida. São Vicente tem interesse no programa, né? Tem interesse, participamos, né? São Vicente já há muitos anos, Nathalie, luta em relação a isso. Eu me lembro, Márcio França, que hoje é governador, ele era prefeito, nós implantamos a primeira casa de recuperação pública dentro da Baixada Santista, que é o Projeto Creres, que existe até hoje, um trabalho bastante interessante, já passaram muitas pessoas por lá, pessoas de outros estados, de outras cidades, não é um programa que atende só aos munícipes, né, da cidade de São Vicente, porque nós entendemos que você tem que fazer o fortalecimento dessa rede, o trabalho multidisciplinar no tratamento, né, precisa em ser relação multidisciplinar. à dependência química. Você tem que ter aí essas parcerias, você tem que conseguir abrir várias frentes de trabalho. E o Recomeço, que é um programa do Estado que faz esse trabalho em parcerias com as comunidades terapêuticas, tem resultados também fabulosos. A gente precisa investir nisso. O perfil hoje, né, das pessoas, dos usuários de droga, mudou muito daquele perfil que nós conhecíamos, daquele perfil, né, mais
sociável, né? Isso hoje está de uma forma... Está disseminado, tanto que a gente vê... Fora de controle. Totalmente. Tanto que a gente vê um aumento enorme da população de rua. Essa população de rua, quando você faz também o levantamento do perfil dela, você percebe que é diferente daquele perfil de antigamente. A maioria dessas pessoas hoje tem envolvimento com drogas. Cerca de 90% da população de rua tem envolvimento com drogas e drogas ilícitas. Ou seja, não é mais só a bebida, não é só mais... aquelas outras drogas permitidas dentro da sociedade. Então a gente precisa fazer esse trabalho, os municípios têm que atuar de maneira muito firme nisso, nós precisamos enfrentar isso de uma maneira muito séria, porque realmente é o mal do século, a questão das drogas, elas têm disseminado famílias, têm trazido muitos problemas e nós temos que o poder público ser bastante firme nisso, buscando esses resultados, acolhendo essas famílias, porque não é um problema só com o usuário da droga. Claro que não. É um problema que tem o codependente. A família toda fica doente. Exatamente, a família toda enfrenta o problema, sofre. Quem ainda usa droga, o usuário de droga, ele está passando ali por aquele momento, não está nem sentindo. Sim, Agora a família sente muito. Então o poder público tem que estar muito próximo, muito antenado a esse problema para que a gente consiga diminuir a dor dessas famílias e ajudar essas pessoas que tanto precisam. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos e vamos falar um pouquinho de segurança pública. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e Edmur Mesquita, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. Você pode participar do nosso programa, fazer essa pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496. A nossa fanpage, apesar de todos os esforços da Alexia, a gente ainda não conseguiu resolver o problema de transmissão, mas você segue nos acompanhando pelo nosso aplicativo e também do Santa Portal e também pela Santa Cecília TV. Como eu tinha prometido na saída do bloco, eu quero pegar o gancho da questão do programa Recomeço, da questão da oportunidade, de uma nova oportunidade, para falar um pouquinho sobre segurança pública, porque quando a gente dá a oportunidade, a gente contribui para o combate à criminalidade e São Vicente foi, no estado, a cidade selecionada para a implantação do Via Rápida 18, que também foca a oportunidade a esses jovens de 16 a 18 anos. Como é que está a implantação do programa, Pedro? Isso é fundamental, Nathalie. Nós entendemos que tratar essa questão da drogadição, essa questão social que nós enfrentamos, é também criar oportunidades. Claro. E o governador Márcio França, ele tem feito isso, já tem feito um trabalho muito bacana quando estava à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com as ETECRs, que trabalha a economia criativa. Inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. E agora o Via Rápida 18, que é o GEPOI, que é o antigo GEPOM, uma experiência bem sucedida na cidade de São Vicente, um programa que atendia, fazia o alistamento civil. Quando os jovens eles eram dispensados do serviço militar, eles ingressavam no GEPOM. Os índices de violência na cidade de São Vicente, eles eram enormes, altíssimos. Eles despencaram com esse programa. E agora está sendo implantado nas 16 regiões, em 16 cidades no estado de São Paulo, como um laboratório, como um embrião, para que depois possa colocar todas as cidades do estado participando desse programa. Hoje, os jovens de 16 a 18 anos podem ingressar no GEPOI, eles recebem uma bolsa, auxílio de R$500, eles recebem qualificação profissional em várias áreas, em áreas super atuais do mercado de trabalho, para que eles possam ter a oportunidade depois de ingressar no mercado de trabalho com sucesso, com êxito, porque nós sabemos o quanto que é difícil hoje uma vaga no trabalho e essa questão da qualificação. Então o GEPOI está sendo implantado na cidade de São Vicente, nós pretendemos começar agora a partir da segunda quinzena de agosto, todas as cidades estão aí se organizando para isso, nós já estamos aí no processo seletivo, tivemos um número enorme de inscrições, nós temos em São Vicente 895 vagas, então meninos, meninas, estão aí já se preparando para poder ingressar nesse programa de sucesso, nesse programa que ajuda muito, auxilia muito aos nossos jovens para que eles saiam aí dessa ociosidade, para que eles saiam
desse cenário de vulnerabilidade, exatamente, né? E se tornem protagonistas dessas ações. E isso impulsionará aí, com certeza, a vida desses jovens e eles estarão aí muito mais bem encaminhados do que hoje estão. Edmundo, como criar um plano de ação metropolitana para que os municípios, no caso Baixada Santista, auxiliem o Estado no combate à criminalidade? Olha, é um conjunto de ações, né? A política voltada para a área de segurança pública tem contornos muito variados e você tem que ter a capacidade de unir as diversas pontas para que, então, essa política seja vista dentro de uma visão, naturalmente, então, estratégica. Temos uma experiência interessante que foi criada, fruto, aliás, de um debate feito na região metropolitana de Campinas. Lá são 20 municípios. E, fruto desse debate sobre essa política de segurança, surgiu a ideia da criação do chamado GAMESP, que é o Gabinete de Ações Metropolitanas Estratégicas de Segurança Pública. Isso foi implantado ainda quando o secretário de Segurança Pública era o Fernando Grela Vieira, e de lá para cá implantamos o GAMESP em todas as unidades regionais no estado de São Paulo. Bem, hoje nós temos, para que vocês tenham uma ideia, nós temos exatamente 1/3 do número de municípios existentes no estado, que são 645, nós temos 218 municípios integrados a essas unidades regionais, quer sejam regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Ainda a última que foi criada, fiz a implantação agora há cerca de 10 dias, foi o ato sancionado pelo governador Márcio França, foi a região de Franca, 19 municípios. Fica ali entre o Triângulo Mineiro e a região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Que Conheço são bem. 34 municípios. Conheço bem a região. Conheço bem. E o GAMESP, então, ele foi implantado em todas essas unidades regionais. Como é que funciona esse gabinete? Não é um gabinete físico, né? Onde tem a assessoria, etc. Né? Não, é um fórum de debates, né? Com a participação do comandante da Polícia Militar da região, com a participação do diretor do DEINTER, do representante do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário, da sociedade civil, dos comandantes das guardas municipais e também de áreas que atuam preventivamente. Então, da Secretaria de Cultura do Estado, da Secretaria de Juventude, Lazer, Esportes, né? Então, você coloca todo mundo na mesma mesa e define essa política de segurança pública. São Paulo, hoje, é um exemplo extraordinário a esse respeito. Eu me lembro que, quando Mário Covas foi governador, ele sempre falava o seguinte: olha, o meu sonho é fazer com que o estado de São Paulo chegue a 1 dígito daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que preconiza que a cada grupo de 100 mil pessoas, né, o que seria razoável é que nós tivéssemos cerca de 9 a 10 ou 11 crimes contra a vida, não é? Bem, isto veio do Mário Covas, passou pelo Geraldo Alckmin, passou pelo José Serra, o governo. Bom, agora chegamos novamente próximo do Geraldo e com o governador Márcio França. Nós hoje, segundo as estatísticas apresentadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nós hoje temos a cada 100 mil, um grupo de 100 mil pessoas, esse índice caiu para 8,2. 8,2. Chegamos, portanto, num único dígito, que era o grande sonho do governador Mário Covas. Ora, claro que isto aconteceu, né, que houve uma política muito definida, implantada, né, com relação à área de segurança pública. E, mais recentemente, o governador Márcio França apresentou uma proposta que vai ser muito debatida, muito discutida pela sociedade, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque isso depende de mudança na legislação. O governador terá que enviar a mensagem, portanto, para o Parlamento Paulista, que é a divisão
da Polícia Civil, da Polícia Militar, do ponto de vista de vinculação. Sim. Então, a Polícia Civil, que é uma polícia de assessoramento ao Poder Judiciário, de investigação, de inteligência também, não é? Ficaria vinculada à Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. E a Polícia Militar, a Secretaria portanto, com as suas atribuições de repressão ao crime, nas suas mais diversas modalidades, ficaria vinculada, portanto, à Secretaria de Segurança Pública. Essa é uma ideia que, em diversos lugares do mundo, funcionou, porque são atribuições diferentes, não é? São competências diferentes. E eu penso que, com relação àquilo que é o desejo daqueles que atuam nessas duas áreas, né, nessas duas corporações, há um desejo forte de apoiar essa linha que está sendo, portanto, apresentada como proposta, como sugestão, para que a gente possa avançar ainda mais no combate ao crime no estado de São Paulo. Deixando claro que essa separação é apenas de pasta e não de objetivo, claro, né? Que o objetivo final é sempre a redução da criminalidade e a devolutiva para a população da sensação de segurança que hoje está tão necessária, está tão presente em cada um dos cidadãos que se sentem mais presos dentro de casa do que livres nas próprias ruas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Ficou muita coisa aqui sem a gente falar, né, Nathalie? Mas você volta, né? Volto sim, com certeza. Um prazer sempre estar aqui com você, compartilhando aqui a bancada junto com o Edmuro, uma pessoa que nós temos uma admiração profunda também. E só lembrar aqui que entre todas essas ações de segurança que o Edmuro explicou, faltou falar uma muito importante que beneficia diretamente a nossa região. Recentemente, o governador conseguiu que fosse aprovado na Assembleia Legislativa o reforço do policiamento nos finais de semana, feriados, dentro da Baixada e cidades, né, que tem esse mesmo perfil, essa mesma característica. Tem mudado o cenário, a gente tem visto a polícia na rua, tropa de choque, Era uma reivindicação muito cavalaria, antiga. Uma reivindicação antiga que, com uma medida rápida, fácil, o governador Márcio França conseguiu trazer para a nossa região. Então, essas ações elas acabam resultando de maneira muito positiva na nossa segurança. Muito obrigado, um beijo grande no coração de todos que nos assistiram até agora. Edmur, muito obrigada pela tua participação mais uma vez conosco. Obrigado, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez ao seu lado. Eu não me canso de elogiar a Nathalie, porque é uma jornalista competente, se prepara para que possa bem receber naturalmente os seus convidados e, portanto, é um belo exemplo de uma jornalista muito engajada e preparada, não é? E também reiterar aqui a alegria de ficar ao lado do Pedro, a figura que eu admiro muito. Fizemos diversas parcerias no passado, na área da cultura. Era secretário de Cultura. Eu do município de São Vicente, você do Estado. E, portanto, temos uma relação antiga com o Pedro, com a família. Então, é motivo de alegria saber que o Pedro está desenvolvendo um trabalho fundamental, não tão somente na sua cidade, porque acabou assumindo uma herança dramática, das piores aqui da história da região metropolitana da Baixada Santista. E o Pedro, com os seus predicados, tem naturalmente realizado um belo trabalho e agora assumindo essa liderança regional como presidente do Condesv. Bem, um abraço a todos vocês e muito obrigado. Nós é que agradecemos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Tchau.